Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia que o Brasil inteiro para discutir segurança pública, mais um dia inteiro que Lula fica calado, mais um dia inteiro que a imprensa leva especialistas e protagoniza, assim, absurdos que vocês só acreditam porque vocês conhecem o jornalismo brasileiro, e mais um dia de surpresa onde a Globo volta a expor painho, com direito até a editorial, cobrando ações do governo Lula. Gente, muita coisa pra gente comentar, assim como o dia de ontem. E tem até um tema que muito me interessa comentar, envolve os meus amados irmãos Batista, os Rockefeller brasileiros, mas eu acho que não vai dar pra gente comentar sobre isso daqui hoje. São assim, aquelas coisas que acontecem no Brasil e que pode ter repercussão no seu bolso, mas não vou adiantar porque eu acho que realmente não vai dar tempo de falar sobre isso hoje. Porque o primeiro tema tem muita coisa mesmo pra falar, diversos vídeos, diversos momentos, coisas que são para além da lacração, que eu acho que é importante a gente colocar na mesa. Ontem também teve a reunião dos governadores, tava lá, 5 governadores diferentes. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Cláudio Castro, vamos falar sobre quem não foi. Enfim, vamos começar, que eu quero correr pra ver, por mais que eu acho difícil, vamos ver se eu consigo falar da JBS. Ou melhor, da JF, seu braço de energia. Enfim. Dentro do que tá acontecendo, né? A imprensa chamando aí políticos, especialistas, diversas figuras voltadas aí pra questão de segurança pública. Derrite, que eu não sei se já foi exonerado, mas deve ser exonerado, não porque não está fazendo um bom serviço, mas porque ele vai relatar o projeto de lei que iguala essas facções, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, a grupos, né, terroristas. E ele vai estar indo lá para a Câmara para estar relatando. Enquanto isso, ele foi lá, no WW, a turma da CNN, ele até vai falar sobre essa questão, esse projeto, vai falar inclusive também sobre a questão da saidinha. E isso aqui é um daqueles grandes momentos que só reforça, né, de que lado está a imprensa brasileira em sua grande maioria. Dessa vez não dá para falar que é toda, porque ao longo do dia de ontem tivemos alguns posicionamentos que chamaram a atenção. Não por parte da CNN. Mas vamos lá. Vamos aqui ouvir primeiro o que o Derrite foi lá falar, né, para a turminha. Primeiro eu vou ler o que a Tsuki falou, que aí vai dar um contexto melhor. O WW dificilmente contesta convidados. O WW não programa. William Vac. William Vac normalmente é mediador. Tenta ficar de boa com todo mundo. No máximo ele corta quando o cara tá falando demais. Mas contestar não. Sejam eles políticos ou não, bastou o Derrite falar que esquerda e direita, de modo geral, não compactuam da mesma visão de mundo na área de segurança pública para a bancada perder, no mínimo, o véu da isenção. São, porque você disse, são visões de mundo antagônicas. O problema da segurança pública no Brasil é a impunidade. A impunidade era reincidência. E por que ambas elas existem até hoje? Porque se você condenar um criminoso a 10 anos de prisão, como foi o caso da Suedna, conhecida como Manhinha do Crime, uma das mandantes, aí, principal mandante da morte do ciclista Vitor Medrado. Em 2022, ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de reclusão. Ou seja, em 2022. Se o nosso país fosse um país sério, ela estaria presa até 2032. Só que 2 anos depois, em 2024, ela estava na Paraisópolis, sendo a grande fomentadora desses assaltos. Mas, Derrite, veja, quando você disse, quando eu lhe perguntei se essas divergências políticas são insuperáveis, a sua resposta foi, são insuperáveis. São. Porque você disse, são visões de mundo antagônicas. Uhum. Na sua descrição, tem uma visão de mundo de esquerda que considera que o bandido, no fundo, é uma vítima da sociedade. E tem uma visão de direita que faz uma referência muito incisiva à aplicação da lei, portanto, da punição. Está um pouquinho esquematizado, mas você é político, isso aí faz parte do jogo, a gente entende. Não é porque ele é político. Isso é o mundo real. É o que vocês podem ver dia sim, dia também. William Vac está onde está, porque vocês devem lembrar que ele era jornalista da Globo, apresentava o Jornal da Globo lá, quase meia-noite, ou era meia-noite que começava, e foi demitido depois de uma fala racista. Esse é o William Vac. Foi contratado para ser um dos grandes, né, jornalistas da CNN, um dos grandes bastiões, pelo Rubens Menin, um empresário que se mostra 100% aliado ao petismo, já que a MRV, sua empresa de construção, eu acho que conseguiu, assim, trabalhar bem e colher muitos louros por conta do Minha Casa Minha Vida. Tem que pontuar as pessoas.
Porque não dá pra ficar bancando isenção nesse momento, né? Tem que deixar bem claro quem é quem, né? Ainda mais quando a gente tá diante de algo que é óbvio. A esquerda, sim, em sua maioria, assim, mais de 90% acha que bandido é vítima da sociedade. E quando mais de 90% de um grupo acha isso, você pode falar que a opinião do grupo é essa. Porque os outros 10% são exceção. Não é a regra, não é a normalidade. Normal, inclusive, é um termo utilizado na estatística. Normal é a coisa que mais se repete, né? Então, assim, pelo amor de Deus, William Vac, pelo amor de Deus, não tira as pessoas de idiota. Aí o Derrite vai responder. E o Caio Junqueira vai levantar uma bola que eu acho que ele não esperava a resposta que o Derrite ia dar. O problema é outro, na minha opinião. É que se não houver um esforço de superar essas visões de mundo, nós vamos estar daqui um ano discutindo a mesma coisa, enxugando gelo. Por que isso é insuperável? Porque tem que partir do governo federal. Como eu falei para você. Mas então você está abdicando da tua participação? Não, se eu for... Você tá brincando sua participação? E o Derrite tá falando, cara, isso depende do governo federal. Se ele... Ó, olha só, o Derrite tá falando que pra direita, bandido é um bando de gente que tem que ser punida. Vamos botar assim. E a esquerda que acha que bandido é vítima. Não tem que superar isso. Superar o quê? A direita tem que superar o quê? Deixar de achar que bandido é bandido? Superar pra o quê? Encontrar o meio termo? É o que? É meio bandido? Como é que funciona isso? Vai superar pra onde? Quem tem que superar a visão romantizada, bocó, que não leva a lugar nenhum, é a esquerda. É a esquerda que tem que superar a sua visão. A direita não tem que fazer nada. Se você tá certo, você não tem que mudar. Tem que parar com esse papo maluco. Se você está certo, você está certo. Quem tem que mudar é quem tá errado. Aí vamos pro Caio Junqueira. Chamada, eu vou participar com o maior prazer. Eu faço isso. Ele tá parecendo o Trump e o Lula. Se ele me chamar, eu vou. Não, como é que eu vou chegar pro ministro da Justiça e Segurança Pública e falar, eu quero dar minha opinião? Se ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública... Por favor, a câmera é sua. Mas isso eu venho falando. As minhas críticas são construtivas. Tem outro ponto. O Congresso é um Congresso à direita. Todos os congressos nossos são à direita. Esse projeto seu articulado com a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Ou seja, vocês conseguem, por exemplo, mexer na lei de execuções penais para endurecer a punição, para deixar o bandido mais tempo na prisão, via Congresso Nacional, independentemente de uma articulação que venha do Executivo, não? Sim, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu fiz para aprovar o fim da saída temporária de preso. Que o atual governo federal vetou o projeto. Por 5, 6 anos de articulação, o presidente da República vetou o projeto. Então, é exatamente isso. É a explicação dessa visão de mundo antagônica. Aí eu venho o Caio Junqueira. Não, mas vocês, o Congresso na direita, vocês não podem fazer por vocês mesmos, então? Para que esperar o governo? Ele falou, não, mas foi o que a gente fez. A lei da saidinha, foram anos trabalhando com a lei da saidinha. Aí nós, do Legislativo, aprovamos. Aí chegou no Lula e o Lula vetou. Então assim, o Congresso faz a sua parte. O Congresso mais à direita faz a sua parte. Agora o governo Lula, né, tem um problema aí na hora de você tentar avançar com leis que dificultam a vida do direito dos manos. Aí, essa daqui é melhor. Essa daqui é melhor, sabe? Assim, você vê que é o dinheiro falando mais alto. É o próprio salário falando mais alto. A pessoa abdica do seu próprio ser, da sua própria capacidade de raciocínio. Você sabe que é o Rodrigo Pimentel, né? Era do BOPE, escreveu lá o livro, foi inclusive utilizado, ajudou também a fazer o filme Tropa de Elite. Alguns dizem que até que o Capitão Nascimento meio que foi baseado nele. Vamos aqui ouvir essa linda participação. E ele, obviamente, né, é uma ótima pessoa para ser entrevistada, porque ele sabe lidar com o jornalismo nacional. Essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados, mas aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos no chão, fardados... Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã... Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora?
Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema, tá ok? A pessoa não consegue opinar diante de criminosos armados, camuflados, né? Roupa para combate. Ela não sabe afirmar se são civis ou bandidos. E aí, numa lógica que eu pretendo fazer ao longo de todo o vídeo, mostrar, né, os contrapontos. Enquanto a senhora Débora não consegue identificar se são civis ou bandidos, para minha surpresa, a Globo trazendo imagens para as pessoas. Aqui é um vídeo que tem várias imagens. Começa com essa. Imagens da polícia mostram o momento em que homens fortemente armados, se reuniam no alto do Complexo da Penha usando roupas camufladas semelhante às de policiais e militares. A equipe da TV Globo esteve no local depois do confronto e registrou diversas peças de uniforme espalhadas pelo chão. Outras imagens mostram pessoas retirando essas roupas de corpos que foram enfileirados em uma praça da região. E aí, Débora? É civil ou é bandido? E aí, tia? Vai voltando. A própria CNN, não a Débora, publicou essa matéria. Tribunal do CV. Entenda como a facção tortura moradores em comunidade do Rio de Janeiro. É civil ou é bandido? Aí o João pergunta, né? Cadê a ONU? As ONGs, né? Do Direito dos Manos, os blogueiros da mídia militante, os ministros falastrões do Supremo e a cambada petista nessa hora. Veja só, né? Eu fui lá ler essa matéria na íntegra. É bem curiosa. O subtítulo é, né? Denúncia do Ministério Público revela o uso de extrema violência e tortura do Comando Vermelho contra moradores do Complexo da Penha. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da GAECO, apresentou a denúncia detalhando o funcionamento do CV no Complexo da Penha. O documento serviu como ponto de partida para a mega operação policial que deixou 121 mortos nessa terça. A investigação, baseada em afastamento de sigilo de dados telemáticos, expõe o uso de tribunais do tráfico e a prática de tortura contra moradores, pessoas comuns, gente como vocês, e opositores para manter o controle territorial. Não é ninguém, gente, envolvido com nada. Às vezes é o cara que não quer sair de sua casa, a casa é do cara, o cara não quer sair, e às vezes o cara do tráfico quer por alguma razão. Ou sei lá, às vezes não paga a taxa para sobreviver, sabe? Porque tem várias taxas, né? Aí tá errado. Pessoas comuns. Entre os denunciados por esses atos está Juan Breno Malta Ramos, vulgo BMW, que, como liderança da facção, orienta a prática de punições e tortura. Ele é acusado em parceria com Carlos da Costa Neves, vulgo Gardenal, constranger pessoas, arrastando-as amarradas e sem roupa por uma via pública, causando intenso sofrimento físico para obter declaração de interesse da facção. Em vídeos anexados ao processo, o autor das torturas chegou a fazer piada do sofrimento da vítima. Em outro registro, apresentado na denúncia do Ministério Público do Rio, os faccionados conversam sobre tortura de uma mulher classificada como brigona. Os traficantes estabeleceram que ela seja introduzida a uma banheira de gelo como forma de punição após desentendimentos em um baile funk. Outro soldado do tráfico, Fagner Campos Marinho, vulgo Bafo, também foi denunciado por agredir e torturar uma vítima, questionando se o indivíduo quer morrer logo. A vítima aparece agonizando e pede para o criminoso encerrar o ciclo de agressões, culminando com a própria morte. Mas a Débora, jornalista da CNN, não sabe identificar se são civis ou bandidos. Ontem, esse Bernardo de Melo Franco é lacrador total. Nenhum bandido importante no Brasil mora em uma favela, diz especialista em segurança pública. É mesmo, nenhum, nada. Aí era pergunta, e aquele monte de fuzis e armamentos de guerra, né? São de pessoas de bem? Bandidos menos importantes não cometem crimes? Só porque não é tão importante não comete? Cara, em Brasília tem um monte de bandido, rapaz. Que se tu perguntar pro povo o que é que devia fazer, nossa senhora. Se a imprensa acha que Cláudio Castro tá passando do ponto, é porque não tá conversando com o povão. Porque o povão é capaz de falar que Cláudio Castro ainda é um covarde. Perto do que o povo quer, o Cláudio Castro é um covarde. Aqui, ó. Falando de bandido perigoso, né? Que não tem nenhum na favela, não. Realmente tem uns aqui, que é até da entrevista. Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, recorre ao Supremo para falar com a Record sobre a operação no Rio. Obviamente ele tem que falar, né?
Estado Democrático de Direito. Eu acho um absurdo a única pessoa neste país que tem que ficar calada, inclusive num processo que não foi denunciada, né, uma clara perseguição, é Bolsonaro. Esse sim, é a pessoa mais perigosa do país, não assim o VP. Mas vamos voltar que foi agora a vez do Pedro Venceslau tomar uma junto da Débora, né, ao lado do Rodrigo Pimentel. A ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Não dá para falar que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Bom, ele é porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que era do Partido Socialista de Portugal, amigo do Lula e que ao longo dos anos 2000 participou da Internacional Progressista, que é o que eles chamavam de evento da Terceira Via, ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Tony Blair. Como é que eu sei disso? Porque a gente já fez dossiê sobre isso e eu tenho boa memória. Mas não dá para falar. Não dá para falar de posicionamento ideológico por parte da ONU. Como respeitar a gente assim? Essas pessoas só estão onde estão porque devem saber falar, né? Vai no fonoaudiólogo e estão dispostas a vender a própria alma, destruir a própria família e o país inteiro em troco de um salário aí, não sei, 10, 20, 30 mil reais. Vamos deixar pro Rodrigo Pimentel fazer o arremate. Dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção. Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação do Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda essa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra. Okay? E a partir daí vai ser um debate nacional. A gente vai ter que chamar o Sou da Paz, a ONU, e perguntar para a ONU para o Sou da Paz. Como é que é para fazer? É para deixar o DOCA lá para sempre? Não é para tirar a barricada, não? Não devemos retirar aqueles 200 fuzis do território? Porque se a sociedade entender que não é para fazer isso, é só comunicar isso claramente. Vamos deixar esse território na mão deles. E dane-se 4 milhões de cariocas que vivem oprimidos pelo tráfico. Porque muitas dessas ONGs aí, Sou da Paz, aí, não conhecem a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de morador que está sendo solidário à operação. Você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar a imagem de um policial do BOP retirando uma barricada e a moradora oferecendo um copo de água gelada para o policial e abraçando o policial e dizendo: essa barricada estava aqui há 2 anos. Muito obrigado por você resgatar a minha dignidade. Isso está no YouTube, depois você pode consultar. Então a avaliação dessas pessoas do Sou da Paz, eu acho que é uma avaliação bem distante do que é a realidade de um morador que vive oprimido, que paga taxa para o Comando Vermelho, que paga R$50 a mais no botijão de gás, que tem que passar por uma barricada, que não tem direito a receber o SAMU em casa, que não tem direito à limpeza urbana. E o Lewandowski nunca falou sobre barricada até hoje. Boa parte da imprensa brasileira, não você, viu, Débora, não você, viu, Pedro, boa parte da imprensa brasileira ignora e que existe uma barricada, que 4 milhões de pessoas vivam subjugados à ditadura do Comando Vermelho. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. A sociedade não pode aceitar isso e eu tenho que explicar para a sociedade. E não se trata mais de banditismo, de polícia e ladrão. É uma guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro. E que bom, hoje o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou basicamente o que eu estou falando para vocês aqui. Que bom que já tem gente entendendo que a realidade do Rio é diferente das que as pessoas aí da ONG Sou da Paz imaginam. Não para fazer um contraponto, mas
Porque assim, né? Por mais que o Rodrigo Pimentel seja um especialista e falar, não, o povo gosta da polícia, né? Eu não posso levar em consideração tudo que ele fala, né? Porque eu também não levo em consideração tudo que a jornalistas dizem, né? E eu sou da turma que tem que mostrar. Tem que mostrar, porque só assim o povo acredita. Então tá aí, ó. Aqui a gente fala e mostra. Populares agradecem policiais do Rio por mega operação contra o Comando Vermelho. Você vê ali, ó. Dando um bizinho, um recadinho. Obrigado, seu policial. Tá aí. Provando o que o Rodrigo Pimentel falou. Aqui, diferente da imprensa, não tem narrativa. A gente fala e prova. Aí ela vem. As desgraças da Globo. O problema não é se o governador é de esquerda ou direita. Não, o problema é o Lula. É a sua preocupação com o Lula, Natuzaneri. A gente sabe disso. A maneira de fazer é que está podre. Essa maneira apodreceu. Ela não é capaz de dar resposta para a sociedade, não é capaz de gerar segurança pública, não é capaz de gerar esperança de um jovem no futuro imediato. A esquerda tem um problema crônico de como lidar com a situação e a direita acha que tem a solução. Né? E aí, qual é a solução então, Natuzaneri? Mas tá falando, né? Que tá podre. Essa maneira está podre. Não importa se o governador é esquerda ou direita. Então, Natuza, olha só. Cláudio Castro conquista mais de 500 mil de seguidores nas redes após a mega operação. E números. E aí? A maneira de fazer é podre. Uai, se é podre, Natuzaneri, por que o Cláudio Castro ganhou tantos seguidores? Está recebendo tanto apoio? Desmontando a Natuzaneri em números. Diferente da Globo, a gente fala e prova. Aí volta. Quando a força vira o único recurso, estamos fracassando. Diz Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Se você for no site dessa turma, eu não sei... Eu não sei se eu falei sobre isso na época da... Se eu chutar aqui um mês. Novembro de 2023. Tô com esse mês na cabeça. Se não for, eu não vou ficar procurando, não. Mas eu só vou falar pra vocês. Aí vocês vão atrás, porque ainda tem muita coisa que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu espero tentar falar. Deixa eu ver aqui, ó. Até abrir o índice. Aqui, ó. Dama do tráfico, tá? Tudo mais. Retalhando Estadão. Relembrando verdades. Será que... Não, esse aqui é... Eu tô lembrando... Não tá aqui. Consórcio Amigo. Questionamentos e críticas. Deixa eu ver aqui, retalhando Estadão. Qual foi? Não, acho que não vai ser esse, não. Deixa eu dar um fórum. É Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Porque no site deles, o próprio grupo explica que... Esse grupo, né, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi criado graças ao apoio operacional e logístico tanto do Soros, através da Open Site Foundation, quanto da Fundação Ford. Deixa eu ver. Não tá aqui, não. Aqui vai ser Revista Fórum. Não foi nesse mês. Foi depois. Mas acho que se eu abrir aqui o site, ó, deles... Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui, ó, quem somos? Pera aí, já achei aqui o lugar. Eu tenho quase certeza que é aqui. Tenho quase certeza que foi aqui. Deixa eu ver se tá nesse. Não vai estar por aqui, não. Será que tem histórico? Nossa história. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Aqui a gente fala, a gente prova, né? Era preciso que o diálogo entre os atores da área de áreas de aprendimento diversas, mas com grande interdependência, expande de forma de rede nacional. Com o apoio da Fundação Ford, da Open Society Foundations e da Fundação Tinker, entre outras, constituiu-se, em março de 2006, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou levar a sério um grupo... criado pela Fundação Ford e os Soros. Eu não sou idiota. Mas o Valor Econômico, que é o braço financeiro do jornal o Globo, né? Direto para Farinha Lima, tá aí.
Os idiotas, né? Se você é um idiota, assine a Globo. Então aqui, né? Quando a força vira o único recurso, estamos fracassando. Bom, não é isso que a sociedade acha. Quase 70% da sociedade aprovam mega operação policial. E aí? E aí? Um choque de realidade contra narrativas dos Soros. Mais uma. Se tá fracassando, companheiro sorista, globalista safado, é por conta do judiciário brasileiro, pelo menos essa é a opinião da população brasileira, onde 86% dos brasileiros, numa pesquisa da Quest, um instituto mais petista do país, onde o Filipinho, além de estar sempre na Globo News, também escreveu um livro com o ex-ministro da Dilma e ex-assessor do Palocci, o Thomas Trauman. 86% dizem que legislação é fraca e solta bandido. Legislação é o cacete. Não vem com essa narrativa. O problema se chama judiciário. Operação no Rio. Narrativa nas redes é desfavorável a Lula. Aponta estudo. Antes fosse só a narrativa, né? Mas calma que assim, a maior parte desfavorável. Essa matéria da Veja eu trouxe, porque isso aqui é óbvio, a gente até comentou sobre isso ontem, porque tem as menções favoráveis a Lula. Vocês sabem, mas é bom quando sai da imprensa. Enfim, majoritariamente, o posicionamento das redes tem um tom conservador e punitivista e crítica, né, ao comportamento do Lula na área de segurança pública. E quem é favorável a Lula? São as pessoas que veem a ação de Cláudio Castro como a chacina e uso político da violência. Então, quem acha que os bandidos foram maltratados é que defendem papai, Lulinha! Olha quem te defende, Lula. Quem tem pena de bandido. Quem tem pena de bandido, Lula, é quem te defende. Parabéns! Informações da Veja, tá achando ruim? Processa lá a Veja, que não precisa nem colocar o nome do jornalista, né? Metendo lá redação. Enquanto Lula segue calado, Eduardo Bolsonaro gosta de relembrar, né? E que eu tenho certeza que se o Jair pudesse falar, ele já tá falando sobre isso. Dudu diz, ó, em 2021, a Polícia do Rio neutralizou 26 bandidos na favela do Jacarezinho. Presidente Bolsonaro, espontâneo, autêntico, sensível ao povo, na mesma hora tuitou ao aos policiais. Hoje a Polícia Carioca cancela mais de 100 CPFs e o ocupante da cadeira presidencial silencia. E eu tava até comentando lá no canal secundário, né, Talking Show, quando teve esse caso do Jacarezinho, a Daniela Lima veio reclamar, porque acho que só 2 policiais vieram a óbito, isso é um absurdo, só 2. Morreu pouco, né, Daniela? Aí vem o Valdo. Lula recomenda a equipe calibrar discursos sobre a operação no Rio e evitar ataque frontal ao Cláudio Castro. Aí a Freu pergunta, depois que Lula falou que os traficantes são vítimas dos usuários, agora ele quer calibrar o discurso? É? Aí tá ali, né? Valdo, para dar exemplo, Lula condena traficantes em post. Governo ajusta discurso para defender direitos da população e condenar facções. Aí o Mário Sabino escreveu um texto muito curioso, muito bom. Ele acabou por citar eu cheguei a ver só o título de um editorial do Globo. Acho que até citei no vídeo ontem. Eu falei, gente, não vou nem colocar aqui o editorial da Globo, mas saiu. Eu não tinha parado pra ler. E eu fiquei até surpreso com o editorial da Globo, que além de expor o Lula mais uma vez, ainda criticou o incriticável, o imperador, o número 1 do Brasil, o dono do Brasil, Alexandre de Moraes. Falei, nossa, o que tá acontecendo com a Globo? Tá com medo de ser associado ao que tá acontecendo? Porque o povo não dissocia, né? Lula e a Globo é uma coisa só. Não adianta tentar tirar do colo que todo mundo sabe de onde vem o problema. O Mário Sabino escreve, né? Mega operação no Rio. Lula é o mais perdido em meio ao tiroteio. Enfim, Lula tá perdido. Não sabe como se posicionar em relação à mega operação. As cenas ontem variam do simplesmente patético ao esta noite se improvisa. Vamos primeiro pro patético. Ao lado do Lewandowski, o nosso amado André Rodrigues, né, diretor-geral da PF do Lula, disse em entrevista coletiva que foi informado com antecedência sobre a mega operação a ser conduzida e
que não quis que a Polícia Federal participasse dela. Como Lewandowski já havia dito que o governo federal não sabia de nada, Andrei foi interrompido pelo ministro, que tentou emendar mal e porcamente o soneto diante das câmeras. Foi péssimo. Ele falou, opa, peraí. Parabéns, Andrei, por expor o governo Lula. Lula despachou, então, o ministro e séquito para uma reunião com o governador Cláudio Castro no Rio. Depois da conversa, decidiu-se que seria criado um escritório emergencial com o objetivo de integrar as esferas estadual e federal para combater o crime organizado no Estado. Tenta-se, assim, neutralizar as acusações feitas ao Palácio do Planalto de ausência em relação ao crônico problema de segurança no Rio. Esta noite se improvisa. Ou seja, não deu em nada. E não vai dar em nada esse escritório. Ato contínuo. Lula correu para sancionar a lei que endurece o combate às facções, aprovada havia quase um mês. Era só sancionar, podia ter sancionado antes, né? Devia, inclusive, ser criticado pela demora. De qualquer forma, era preciso que o governo federal mostrasse ser proativo e restou a Lewandowski defender a aprovação da PEC, que visa dar um papel maior ao governo federal no combate à criminalidade, como se isso fosse panaceia. Os governadores da direita, no entanto, são contra a PEC por achar que ela abre caminho para a administração petista intervir nas políticas estaduais de segurança pública e, em especial, né, com a grande ajuda dos super lindos, maravilhosos, cheirosos, garbosos, sedosos, sei lá, tem mais uma coisa, um adjetivo bom, maravilhosos, ministros da Suprema Corte, né? Ajuda inestimável deles, né? Sempre eles. O Supremo não poderia faltar o episódio, é claro. E Moraes resolveu meter a sua colher e exigir explicações do governador Cláudio Castro. Aí que vem a informação que me fez ler o editorial completo. Até o Jornal dos Marinhos ficou indignado. E é isso que eu estava comentando ontem, né? A opinião da imprensa, da Globo, chama atenção quando foge do padrão. Qual é o padrão da Globo? Defender o absurdo. Defender as vítimas da sociedade. Defender o Lula. Passar o pano ao extremo para qualquer coisa que o Supremo faz. Quando até a Globo reclama, você fala, Xandão, o que você está fazendo, irmão? Nem a Globo está te defendendo. No editorial de hoje, em que afirma que a mega operação teve sim planejamento para evitar fazer vítimas inocentes, ao contrário do que acusa os prestativos colunistas da esquerda, inclusive os da própria Globo News, e o governo federal estava embarcado nessa narrativa, o jornal O Globo disse, aspas, ele coloca 2 parágrafos do Globo em sequência. Esse é o primeiro parágrafo. Será preciso apurar se, nos confrontos, houve excesso da polícia. Eventuais denúncias devem seguir as vias institucionais, corregedorias internas e Ministério Público. Foi um exagero, por isso, o pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo por mais informações ao Estado do Rio de Janeiro. Cabe aos estados desenvolver suas políticas de segurança. O Supremo não tem capacidade institucional para lidar com problemas técnicos complexos e multifatoriais como os que envolvem a segurança pública, afirma o jurista Gustavo Binebon. Eu acho que esse cara tinha que ser preso. 40 anos no mínimo. Quem é ele para falar que o Supremo não tem capacidade técnica para problemas complexos e multifatoriais? Não existe nada neste país acima do Supremo. Ele é o guardião do Estado Democrático de Direito. A nossa referência máxima, só ele pode decidir sobre as coisas. Eu acho que esse cara tinha que ser preso. Eu realmente acho que tem que ser preso, busca apreensão, perder tudo. Porque é assim que a gente vai salvar a nossa democracia. Mas vamos continuar. Nem legitimidade democrática para fazer escolhas de políticas públicas que cabem aos governantes eleitos. O papel que o Supremo pode ter é na supervisão e monitoramento das polícias por intermédio dos órgãos encarregados do controle externo. Quem é esse cara para querer delimitar o que o Supremo pode e não pode fazer? Um claro ataque ao Estado Democrático de Direito precisa ser investigado. E aí, o parágrafo seguinte do editorial. No primeiro momento, ao analisar a ação conhecida como a DPF das favelas, o Supremo impôs restrições exageradas que engessaram o trabalho da polícia. Ao julgá-la em abril, acertadamente reduziu as restrições, estabelecendo medidas de monitoramento. Seria importante não haver retrocesso. Até a Globo tá achando que passaram do ponto, viu? Aí o Mário Sabino volta agora para comentar. A esquerda anseia para que haja inocentes mortos vitimados pela polícia do bolsonarista Cláudio Castro. Mas fato é que, a despeito da letalidade, não há notícia, até o momento, de que a polícia tenha tirado a vida de civis na sua mega operação,
ou provas contundentes de que tenha havido execuções na mata onde os bandidos do Comando Vermelho foram encurralados. A esperança para a esquerda é a última que morre. Nas redes sociais, o apoio à mega operação é acachapante. E Lula está fazendo um salto duplo twist carpado para não criticá-la diretamente e, ao mesmo tempo, não parecer que apoia o enfrentamento armado ao crime plataforma da direita. Ontem, ainda, a SECOM lançou a toque de caixa um vídeo no YouTube intitulado Explicando a operação policial no Rio com inteligência. No vídeo, a narradora diz que combate ao crime precisa de mais inteligência e menos sangue e faz a defesa da PEC de Lewandowski. A realidade é que a segurança pública só interessa a Lula por ter passado a ser o assunto que mais preocupa os eleitores brasileiros. A sua questão de fundo é ideológica. A esquerda vitimiza a bandidagem, até idealiza. E o presidente da República várias vezes deixou claro esse ponto de vista nos seus discursos. No último deles, chegou a dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. Nem o presidente da República, nem o seu partido fazem a menor ideia de como combater o crime, seja com armas, com inteligência ou com espiritismo. São os mais perdidos em meio ao tiroteio. E aí o Mário Sabino encerra falando o seguinte, PS, a Polícia Fluminense precisa explicar por que não recolheu os corpos dos mortos na mata onde encurralou os bandidos do Comando Vermelho. Para mostrar que ele ainda é imparcial. Se até a Globo questiona as decisões do número 1 do Brasil, do dono do Brasil, o Sem Cabelos. Temos aqui a Daniela Lima para falar que não, que nosso Deus é eterno, é sagrado e ninguém vai questioná-lo. Esse vídeo vai me deixar nervoso. Eu só vou dar play, eu não quero nem comentar ao final desse vídeo. Na reunião, que havia falado com o ministro Alexandre de Moraes, que tinha convidado para que o ministro fosse pessoalmente ao Rio de Janeiro para olhar, para entender, né, de perto ali quais foram os elementos que levaram a essa operação entre os complexos da Maré, o complexo do Alemão e da Penha, né? E aí, o que aconteceu? O ministro, na decisão que ele exarou, ele não especifica que ele ia pessoalmente, né? O Supremo falou, não, ele não está indo a convite do Cláudio Castro. O ministro Alexandre de Moraes vai presidir pessoalmente a audiência que ele mesmo chamou, que ele mesmo contatou, que vai das 11 da manhã até 4h30 da tarde, a última oitiva marcada, para ouvir o governador, os chefes das polícias, o procurador do Estado do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Estado. Para poder, ouvindo todas as pessoas, ele pessoalmente no Rio, né, ele poderia fazer à distância, poderia designar um juiz auxiliar, mas entendeu que é grave o suficiente o que aconteceu para se deslocar até lá. Então, bom, Alexandre de Moraes desembarca no Rio de Janeiro na segunda-feira para conduzir pessoalmente essa audiência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que fez o voto majoritário, o voto vencedor ali no caso da ADPF das favelas, que o Cláudio Castro chamou ontem de uma maldição, vai sentar diante dele para poder explicar exatamente como, porque decidiu levar a cabo uma operação que, como de novo, repito, a Folha de São Paulo mostrou, já tinha inclusive vazado, né? E a polícia registrou o vazamento em boletim de ocorrência. Documento que foi obtido pelo jornal Folha de São Paulo, também foi manchete aqui do UOL. Então, Cláudio Castro meio que aparentemente disse que convidou, mas na verdade já sabia que o ministro estava indo porque conduziria pessoalmente a audiência que vai apurar, né, se o governo do Rio cumpriu ou descumpriu o que manda, determina o Poder Judiciário. É o grande ministro, né? A felicidade dela em relatar que ele está indo pro Rio pessoalmente. Ele mesmo vai interrogar todo mundo. Esse é o editorial da Globo. Não peguei... Só peguei esse parágrafo aqui porque o conteúdo tá mais ou menos ali dos dois principais parágrafos que o Mário Sabino trouxe. Só que ainda tem um parágrafo extra, que eu acho que vale a pena comentar, que é da Globo cobrando o Lula. Esse é o título do editorial. Operação policial no Rio foi resultado de planejamento.
Subtítulo: letalidade alta deve ser investigada, mas houve preocupação das autoridades em preservar moradores. A Globo defende a polícia, para minha surpresa. E lá para as tantas, depois de reclamar do Moraes, o editorial fala assim, ó, o que faltou foi integração com as forças federais, em especial por ser a maior operação já feita contra a facção no Rio. Faltou, né? Esperava que todos estivessem juntos. E o governo federal foi convidado e não foi, né, Lula? E depois diz, ó, só ontem o governo federal prometeu criar um escritório conjunto para ampliar a cooperação. Quem quer resolve, né, Lula? Quem não quer, fica aí de tititi e não resolve nada. Aí, para mais um contraponto. Preocupações do governo Lula. Ajudar na operação? Não. Falar com as vítimas, ou seja, a família dos policiais? Não. Ministras de Direito dos Humanos e da Igualdade Racial visitam o Complexo da Penha após mega operação. Macaé Evarista e Nelly Franco participam de reunião na Central Única das Favelas para ouvir moradores sobre as ações relacionadas à mega operação. Olha lá. Prioridades. Prioridade do PT, da esquerda do Lula. Até Benedito da Silva estava lá. Enquanto isso, Record, balanço geral, dando atenção para quem realmente merece. A família das vítimas. Difícil falar agora, né? Eu tô tirando forças de onde eu não tenho hoje, por conta dos meus filhos. Mas a sensação que fica é que ele cumpriu o dever dele também, né? Deixou um legado, né? A gente é um pouco egoísta, porque a gente quer ficar com ele para sempre e tudo mais. Mas a gente sabe que ele morreu em função de defender a população do bem. Porque ainda tem a população do bem ainda, que precisa ser, na verdade, difícil falar agora. Por que as ministras de Lula não foram ver as vítimas? A família das vítimas? Por que não foi ver esse delegado aqui, baleado, precisou amputar a perna e tá internado em estado grave? E aí? Cadê a turminha do direito dos humanos? Parabéns aí à Bandeirante também, né? Heróis no combate ao crime organizado, tratando os policiais como eles merecem. Se o jornalismo brasileiro realmente tivesse a mínima vontade, bicho, de trabalhar pelo bem do país, esse país mudava. A coisa só funciona porque tem a anuência do jornalismo, em especial da Globo. Esse editorial chamou a atenção porque foge do padrão da Globo, porque a Globo defende tudo de errado neste país. E aqui, olha o exemplo do governo Lula. Na sua posse, Boulos pediu para fazer 1 minuto de silêncio pelas vítimas da mega operação. E ele não está falando dos policiais. Eu não sei nem se os policiais estão no meio de todas as vítimas que ele enxerga, né? Esse é o Boulos. Esse é o ministro de Lula. Ministro de Lula. Aqui, gente, você vê, ó, eu sempre faço questão de mostrar tudo pra vocês, até pra facilitar. E aí você pode bater uma foto, você me tira da foto, pode ficar só a notícia, pra facilitar. Aí você já manda pra pessoa e fala aqui, ó, esse é o governo que você defende? Que faz 1 minuto de silêncio? É esse o governo? Que prioriza isso ao invés disso? Ó, enquanto aí o Boulos faz 1 minuto de silêncio as vítimas da sociedade, o Cláudio Castro falou, rapaz, eu desafio alguém portar um fuzil em Paris e ficar vivo por mais de 20 segundos. Ele não falou só Paris, não. Ele fala Paris, Nova York, Londres, tudo mais. Ele falou isso aqui ontem, no encontro, que estavam os governadores todos. Tava o Jorginho Melo, tava o Zema, tava o Caiado, tava estava a Celina Leão representando o Distrito Federal.
Enfim, tava a turma lá. Cláudio Castro criticou a lei antiterrorismo brasileira, afirmando que ela foca mais na motivação do que nas ações. Eu desafio qualquer um portar um fuzil numa cidade como Paris, Londres, Barcelona, Nova York, que fique com a vida por mais de 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa assim, cara, é considerada alguém tocando terror. Após a reunião com governadores de outros estados, Cláudio Castro destacou a preocupação com a segurança da população e reforçou que a prioridade é proteger a sociedade. Castro anunciou a criação de um consórcio entre estados, inspirado em modelos já existentes, para a troca de experiências e estratégias no combate ao crime organizado. A ideia é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar, dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. A sede desse consórcio será no Rio de Janeiro. Quem falou no evento ontem e me surpreendeu positivamente bem, você sabe que eu não tenho nenhum apreço por essa figura, pelo contrário, eu desgosto dele, foi o Romeu Zema. Mas eu acho que o Zema falou algo importante. E esses eventos, eles são importantes. Você tá vendo aqui, ó. Aqui é CNN transmitindo. Tava transmitindo ao vivo. Aqui é transmissão da Globo. Também ao vivo. Quando um governador de estado fala, já vira notícia. Quando tem uma reunião de governadores do estado, vira isso daqui, uma coletiva com cobertura ao vivo. Então, assim, a luta ideológica é importante. Demais. Falar para a população, às vezes é preciso falar o óbvio. Vocês já ouviram isso? Eu tenho certeza que alguma vez na vida de vocês, alguém que falou o óbvio, falou, cara, eu não estava percebendo isso. Mas estava tão óbvio. Vamos aqui ouvir o Zema. E crime organizado é ideologia. Tem música, é só procurar. Tem filme, tem estilo de moda, tem estilo de vida, o que atrai cada vez mais jovens. E falam que não há aí uma questão que caracterize essas facções como ideológicas. É um estilo hoje, principalmente em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é necessário nós termos uma visão mais crítica. Sabermos que segurança pública é um trabalho do Estado. Não podemos criminalizar o trabalho das forças de segurança como tem acontecido no Brasil. Ser policial hoje, ser um agente da lei, é enfrentar um pesadelo com a justiça. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ter de responder um processo. E o criminoso está aí, leve, livre e solto, atuando sem nenhuma consequência. Será que é esse o país que nós queremos, que vai dar certo, que está fazendo justiça? Tenho certeza que não. Pois é, né, Zema? Agora, como governador, tu podia ter feito isso, né? Mais vezes. A própria turminha do Novo podia estar fazendo isso mais vezes, né? Mas é importante falar isso. Se normalizou no país, né? Sei lá, fazer apologia ao crime. Realmente existe uma cultura do crime neste país, com o apoio da Globo também, né? A Globo adora botar isso nas novelas. Quem não foi, a gente comentou no vídeo ontem, e que depois de muita pressão nas redes sociais, viu que ficou muito feio pra ele, foi o Cadeirudo. Tarcísio decide participar de reunião de governadores, mas online. Pegou mal, não foi, Tarcísio? A covardia pegou mal demais. Conseguiu desagradar toda a direita, Tarcísio. Parabéns, parabéns. Né? Ontem de manhã, a Bela Megali, inclusive, destacou o que é importante. O cálculo de Tarcísio para se posicionar sobre a operação mais mortal da história do Rio. Foi só depois de mais de 30 horas da deflagração da operação que Tarcísio se manifestou. Durante todo o dia de terça e na quarta, o governador de São Paulo vinha acompanhando com lupa os desdobramentos da crise no Rio e decidiu que só iria se posicionar publicamente quando tivesse seguro sobre o tema. Agora, aqui também saiu ontem, né? Não teve como não pegar no pé. O almoço de Tarcísio e Gilmar em Brasília. Tarcísio foi almoçar com Gilmar Mendes para discutir construção de hospital inteligente em São Paulo. Será que discutiu só isso? Muita gente acha que não. E o curioso é que esse hospital, assim, é uma demanda que quem abraça é aquela Ludmila Rajal, que tentaram emplacar no governo Bolsonaro, que é do líder do Dória, sabe? Que
pintou em bordô na época do Fica em Casa, prejudicando as pessoas, a sociedade. Sei lá. Ela pode ser uma ótima médica, mas os vínculos políticos dela são muito estranhos, né? O Vinícius tá ali, eu não consigo acreditar que o governador de São Paulo foi discutir com o ministro do Supremo a construção de um hospital. Não faz sentido na minha cabeça. Pior que o Tarcísio é o Eduardo Leite, né? Mas esse aqui eu não espero nada. Papel do Estado não é exterminar ou matar. Tá bom. Agora, para minha surpresa, quem apareceu e começa com a fala descabida. Cara, eu não suporto quando eu vejo Ciro Gomes falando idiotice do bolsonarismo, né? Ai, que Bolsonaro não fez nada, pipipi. Eu vou até dar play nessa parte e depois deixar ele falar, porque o final é bom. O final ele começa a falar mais especificamente sobre a esquerda. E ele fala algumas coisas muito curiosas, não só sobre o PT, mas sobre o partido do Alckmin, o PSB, que é o partido que entrou com a DPF das favelas. Ciro Gomes trouxe algumas informações interessantes. Vamos aqui ouvir, né? O Coroné. É justo que o brasileiro reclame que o Lula está no 5º mandato. O Lula e o PT estão no 5º mandato e não fizeram nada. Peraí, como é que é só áudio? Eu acho que eu consigo fazer assim, ó. É justo que o brasileiro reclame que o Lula está no 5º mandato. O Lula e o PT estão no 5º mandato e não fizeram absolutamente nada em matéria de inovação institucional que fosse minimamente veloz para acompanhar a complexidade com que as organizações criminosas, as facções, se assenhorearam do território brasileiro. Segundo, o que eu faria? O primeiro enfrentamento é por inteligência policial, por tecnologia, você quebrar a cabeça. Em vez de ficar batendo bagrinho embaixo, você tem que ir em cima, pegar, rastrear o caminho do dinheiro, o caminho da conexão política. Por exemplo, no Ceará, o que é que eu farei na primeira hora se um dia eu for candidato novamente, que eu não pretendo ser? Não tem contradição nenhuma. Mas eu gostaria de ser secretário de Segurança do Roberto Cláudio. Acabar com as conexões políticas flagrantes que hoje tem. Vou dizer os nomes. Bebeto, prefeito cassado do Choró, ligado ao PCC, prisão preventiva decretada há quase um ano e o governo Camilo Elmano não acha essa pessoa. Coincidência? Esse cara é do PSB. E o PSB de Choró, mesmo depois dele foragido, nunca expulsou, nunca fez uma censura e pertence a um cunhado dele. Sabe quem é o presidente do PSB do Ceará? Eudoro Santana, pai do Camilo Santana, o atual ministro da Educação do Lula. Viu o nome? Viu o endereço? Vou dizer outro. Braguinha, prefeito cassado de Santa Quitéria por conexão com o Comando Vermelho. Preso. Está em prisão domiciliar, cassado, perdeu o mandato porque a justiça entendeu que ele estava ligado ao Comando Vermelho. Qual é o partido dele? PSB. Partido presidido no Ceará pelo senhor Eudoro Santana, pai do Camilo Santana, atual ministro da Educação do Lula. Tem o senador Cid sabe também. Sabe quem elegeu? Agora lá, o PSB elegeu o filho do Braguinha, que foi cassado pelo PSB. Você está dizendo que o Cid Gomes, senador, é do PSB e é ligado. Sim, senhor, é verdade. Agora, o presidente do partido é o pai do Camilo Santana, e o Cid é lá, como sempre, que eu estou denunciando, está lá conivente com tudo isso e dando lição de moral nos outros. Mas tem mais. A prefeita de Icó é do PT, ligada ao Guimarães, líder do governo Lula na Câmara. Está lavando dinheiro para o Comando Vermelho através de uma farmácia e de um terreno. O cara que é dono dessa farmácia e do terreno está preso. Acusação, membro alto do Comando Vermelho. E por aí vai. Por aí vai. Se você deixa que a política contemporize com as organizações, as facções criminosas, perdeu-se o controle. Isso está acontecendo gravemente no Ceará e no Brasil. Né? Eu vou discordar dessas denúncias do Ciro Gomes sobre o PT e o PSB. Espero aí que sejam investigadas. Nesse vídeo, na verdade, acho que faltou porque eu vi esse vídeo de mais de uma pessoa. No início ele fica reclamando, aqui, ó, Bolsonaro, não sei se está no início. Ele tá reclamando, o bolsonarismo também, a administração anterior pouco fez. Bom, se a operação do Rio de Janeiro aconteceu, eu acho que em parte
nada de forma indireta, como mostra ali no noticiário do Globo, né? Cláudio Castro entrega 500 fuzis e agradece Flávio Bolsonaro por emendas parlamentares. Se teve uma coisa que a família Bolsonaro empenhou emendas ao longo de sua vida, foi para fortalecer as forças de segurança no país. Eu acho, gente, que foi em 2022, saiu uma matéria na revista Piauí, que falava de emendas da família Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google rápido essa notícia. E aí falava de tudo que Bolsonaro fez como se fosse algo ruim. Revista Piauí, emendas, Bolsonaro, segurança, perigo à vista. Será que é esse? Não. Deixa eu ver aqui se é esse perigo à vista. A manchete. Bolsonaro. Não. Entra. Não é esse aqui, não. Deixa eu ver. Revista Piauí, Bolsonaro, segurança pública. Tropa de choque de Bolsonaro. Deixa eu ver se é esse daqui. Bolsonaro. Eu lembro que a matéria que falava de emendas no meio do percurso. Fechamos 2021. Segurança pública. E a frase. Não é esse aqui, não. Teria que procurar depois. Eu até achei. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Essa matéria aqui, ó. Puxadinho do jeito da segurança, mas nessa matéria aqui não. É uma que eles comentavam. Mas, em síntese, a matéria... Eu acho que saiu depois da operação do Jacarezinho. Era uma nota que a revista Piauí reclamava de Bolsonaro ter aumentado o escopo da PRF, para a PRF também poder prestar apoio para operações, como foi no caso do Jacarezinho. Aí apontava essa militarização da polícia, porque Eduardo Bolsonaro, foi o Flávio, tinha... empenhado em emendas para compra de viaturas, coisas como essa, mas não foi essa. Revista Piauí, deixa eu botar assim, Eduardo Bolsonaro, segurança pública. Não é essa também. Eduardo Bolsonaro, deixa eu botar Flávio Bolsonaro. Deixa eu botar assim, ó. Revista Piauí, PRF, Bolsonaro, segurança pública. Eu não sei se vai ser alguma dessas. Mas enfim, deixa eu só olhar aqui mais umas rápidas. Não é essa. Puxadinho. Vou até abrir aqui, a gente olha junto. Deixa eu ver se é essa. Bolsonaro é a lógica miliciana. Policiais. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enfim, acho que não é essa não. Greve. Eu salvei essa matéria na época. Cheguei a comentar até em vídeo. Vou ver por fim essa daqui. Um instrumento. Bolsonarização da polícia. Correr nas redes sociais. Aí, ó. Assim que saiu da chacina em Varginha, 2 filhos de Bolsonaro correram nas redes para exaltar a ação. A pressão de fuzis e tudo mais. Ação de Bolsonaro, ao mesmo tempo previsível reveladora e tudo mais. Aí fala do Rio de Janeiro. Acho que é essa aqui mesmo, né? A mais recente da Vila Cruzeiro, que é do Jacarezinho, 23 pessoas. Desde os primeiros meses de mandato, Bolsonaro... Aí, ó. Essa aqui mesmo. Pronto. Não tô louco. Minha memória nunca falha, né? Desde os primeiros meses do mandato, Bolsonaro prestigiou a PRF, tentou ampliar seu leque de atuação. Em outubro de 2019, Sérgio Moro assinou a portaria autorizando a PRF a auxiliar as demais instituições de segurança pública na prevenção e no enfrentamento ao crime. A portaria dava à corporação poderes de investigar e cumprir mandato judicial, ações típicas de polícias judiciárias, como a PF, Polícia Civil, e não de polícias ostensivas, como a PRF. Pela primeira vez na história, a PRF assumia funções então típicas da PF, abrindo um contencioso entre as duas forças. Incomodado com essa ampliação de poderes da PRF, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia ingressou com ação no Supremo, pedindo suspensão da portaria. Toffoli acatou o pedido, sob o argumento que novas atribuições da PRF só poderiam ser criadas por meio de lei.
Tu vê como são as coisas, né? Mas acabou vencido no plenário, graças a Deus. A portaria continua em vigor. No entanto, o presidente da PF, André Mendonça, acabou anulando a portaria em janeiro de 21, mas manteve a possibilidade dos policiais rodoviários participarem de operações em conjunto com outras polícias ou com o Ministério Público. Enquanto ampliava poderes, aqui, o governo se empenhou em fortalecer a corporação. Esse é o Bolsonaro que não faz nada, né, Ciro Gomes? Entre 2019 e 2021, o órgão recebeu 704 milhões de reais em investimento, o que representa 54% a mais do que havia recebido no triênio anterior, ou seja, nos governos de Dilma e de Temer. Em 2022, os irmãos Flávio e Eduardo mandaram 3,6 milhões de reais para a PRF por meio do orçamento secreto. Desde 2020, a corporação fechou 15 contratos para blindagem de veículos no valor de 39,9 milhões, todos com a Combat Armored Defense Brasil, cujo dono é próximo de Eduardo Bolsonaro. Além disso, seu efetivo cresceu no atual governo. Tudo que eu falei que saiu na revista Piauí tá aí, né? Rapaz, minha memória é boa demais, velho. Tá pra nascer o dia... Se eu falar uma coisa e vocês forem procurar, a notícia for outra, foi porque a notícia foi adulterada. Tá louco? Tá vendo aí, velho? É diferença. É a diferença. Então, assim, quando o pessoal resgata uma notícia dessa... E aqui, gente, é de 2023. 7 de julho de 23, eu acho ali a data. Tá bem pequenininho. Mas tá ali, ó. Essa é a diferença. Essa é a diferença da família Bolsonaro pro PT e sua família, né? Chefiada pelo Lula. Aí o Petrópolis comenta, né? Calma. Vale reforçar até umas coisas aqui, né? O Flávio fez isso por meio de emendas parlamentares. O Fato News diz: 500 fuzis tá bom pra você? Parabéns, Flávio Bolsonaro. Aí, um exemplo recente. Tem muito mais coisas que a família Bolsonaro fez contra a criminalidade. E o Petrópolis complementa: eita, foi o Flávio que embancou o reforço da Polícia do Rio para enfrentar a bandidagem. Aí eu te pergunto, por que será que querem tirar a família Bolsonaro da política? Simples, porque são os únicos que realmente enfrentam um crime e o sistema de frente, sem medo, sem conchavo e sem vender princípios por cargo. Enquanto muitos fingem lutar, os Bolsonaro lutam de verdade e é exatamente isso que incomoda. E por emenda. Emenda parlamentar, pessoal, não é algo ruim. O problema é o que está sendo feito com essa emenda. Até o governo Lula mesmo, em termos de economia. Eu compreendo que a economia de um país não é economia doméstica. Eu entendo você em determinado momento ter um déficit, como foi durante o Fica em Casa. Durante o Fica em Casa teve um déficit, tinha que gastar. Ia deixar de gastar? Ia deixar o povo na mão? O povo ia sofrer? Não ter dinheiro para nada? Mas beleza. Eu também não entendo essa questão desse momento. Por exemplo, é muito comum, até uma pessoa comum, vocês não se endividaram para comprar uma casa? Vários empresários se endividam para montar uma empresa, tudo mais, e às vezes você fecha no vermelho um momento, mas assim, você se endividar para você lá na frente ganhar mais, poxa, beleza, bacana. Mas não é isso que acontece no governo do PT. No governo Lula, as emendas são extremamente estranhas. Inclusive tem um processo de investigação nas mãos do Flávio Dino. E os gastos aparentam ser extremamente mal executados e empenhados. Então, assim, a gente tem que analisar as coisas. A emenda, não, cara, depende. Tem emendas e emendas. Eu acho que essa emenda aqui podia ser até 1.000, né? 500 fuzis parece que foi até pouco. Deus me proteja, viu, pra eu nunca perder minha memória. Acho que se no dia que eu perder minha memória, eu vou ser uma pessoa bem triste, sabe? No dia que começar a pensar e falhar minha cabeça. Eu acho que eu vou entrar numa crise existencial, sabe? Eu não vou ser mais eu mesmo. Pra fechar o vídeo de hoje, e olha que tinha mais coisa pra falar depois disso daqui. Tinha mais coisa pra falar, mas nem vai dar pra falar dos irmãos. Ainda nesse tema vai terminar, ainda tinha mais coisa pra falar. Mas isso aqui dá pra fechar com chave de ouro. Que é pra gente terminar com uma boa notícia. Vamos terminar em alto astral. O meu querido Felipe Barros, um dos poucos deputados que eu realmente gosto, pode me chamar de chato, mas eu sou exigente. Ele veio para as redes sociais ontem e falou o seguinte: pacote contra o crime. Como presidente da Comissão de Controle de Atividades da Inteligência, né, a CCAI, convoquei sessão na quarta, dia 5, para ouvirmos os diretores gerais da BIM e da PF, além do secretário de Segurança Pública e das Polícias do Rio. Já na CREDEM,
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que eu também presido, preparei um pacote de ações contra o crime, colocando para votar como prioridade projetos de lei que tratam de segurança pública e combate às facções organizadas. E, para encerrar mesmo com chave de ouro, votaremos ainda o PL das ONGs. Vimos nesta semana que dezenas de ONGs continuam sendo alimentadas por dinheiro estrangeiro para defender o crime organizado. E uma ala da direita de dizer que comissões não servem para nada. Sendo que todo projeto de lei passa pelas comissões. Parabéns, Felipe. Jogue duro. E vamos que vamos. Nossa, tinha coisa para comentar ainda, viu? E não vou poder falar dos meus queridos Rockefeller brasileiros hoje. Mas vai chegar. Isso aqui não vai... Óbvio que vai pro Atlas, né? Como outros assuntos vão pro Atlas, sem nem passar em vídeo. Mas isso aqui eu farei questão. Isso aqui é aquela coisa que me indigna demais. Por hora é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpem.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!